Beleza, pessoal, chegamos agora no termo de compromisso. Luara, pra que esse termo de compromisso? Já comprei o curso, já tô aqui assistindo os vídeos, é óbvio que eu vou fazer. Bem, vamos tentar fazer um compromisso contigo mesmo? Sabe, muitas vezes na vida a gente inicia coisas e não termina. Isso é muito comum. Por que isso acontece? Porque talvez a gente nem tenha clareza de por que a gente está fazendo aquilo. E aí, quando vem as primeiras barreiras, elas nos limitam e nos param por ali. Quando você tem maior clareza de por que você está fazendo aquilo, você tem mais gás, digamos assim, para você continuar e suprir essas barreiras. Então esse termo de compromisso, simples termo de compromisso, talvez até informal, serve para te ajudar, uma medida comportamental para concretizar o compromisso que você está tendo consigo mesmo nesse momento. Então aqui nesse termo está escrito que você vai iniciar esse processo de mudança, tá? Então crie esse compromisso, crie esse desejo de mudar, se anime com a ideia de mudar, se anime com a ideia de conquistar os seus objetivos, tá? Faça com que isso seja algo motivador para a tua vida. Então esse Planeja 31 são os nossos 31 dias para realmente mudar a sua história. São 31 dias que podem ser decisivos para a tua vida. Eu vou contar para vocês que esses 31 dias, quando eu construí esse instrumento, digamos assim, nesse caderno de exercícios, ele mudou a minha vida, porque foi a partir dele que eu iniciei meus posts no Instagram e iniciei minha jornada no mundo digital. Então eu sentei alguns dias e construí o caderno completo, montei todos os exercícios no sentido dos temas, que eu achava que eram temas mais pertinentes para a gente trabalhar em um projeto de planejamento de carreira. A partir desses 31 temas, o que aconteceu? Eu comecei a divulgar isso no meu Instagram. Poxa, achei legal, acho que vou publicar isso, claro, de forma mais enxuta, em formato de legenda no Instagram. Nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, comecei a publicar. A galera começou a gostar, me deram até um retorno positivo. Poxa, bacana essa temática, que bacana, que legal. E, gente, a partir desses 31 temas, eu transformei eles em mais de 300 temas. Como? Eu comecei a postar o primeiro tópico, um assunto. E a partir desse assunto, eu desmembrava ele em 3, em 4, em 5. Em pequenos assuntos de acordo com esse tema. Que o mais difícil é a gente encontrar ali um tema para a gente poder falar. Então esse caderno aqui é uma coisa que eu tenho assim um carinho, eu gosto muito, porque foi o início da minha jornada nesse campo um pouco fora da academia. Eu venho de uma jornada muito longa, assim, e intensa dentro da academia científica, né? Dentro de uma jornada de uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Venho seguindo a carreira acadêmica como professora pesquisadora. E aí eu tive que, assim, tirar um pouquinho da minha fala mais acadêmica para trazer uma fala um pouco mais informal, porém com fundamento, né? Uma psicologia baseada em evidências, que é a que eu trabalho, só trabalho com PBE. Então eu comecei a lidar com isso para trazer para o mundo digital, como uma forma de democratizar o acesso às pessoas. Porque eu acredito que para você ler e saber uma evidência científica, você não precisa só ler um artigo científico cheio de palavras bonitas, né? De palavras ali que ninguém entende muito bem o que significa, para poder ter acesso a uma evidência científica que, poxa, gera tantos resultados benéficos para toda a sociedade. Então eu compilei isso nesse formato do caderno de exercício. Por isso gostaria muito que vocês investissem mesmo tempo para realizar essas atividades, porque eu acredito que o resultado vai ser muito positivo. Eu já testei esse meu caderno de exercícios com algumas pessoas que eu trabalhei em mentoria, tá? Foram bastante pessoas. E o resultado foi muito positivo. Testei comigo mesma também, ou vocês acham que a mentora de carreira tá sempre motivada, tá sempre planejando tudo? Não, a gente precisa também desse gás e parar e repensar. Então, às vezes eu tenho um objetivo profissional e no meio do caminho eu consigo uma oportunidade de atingir aquele objetivo até antes do que eu esperava, ou entra uma oportunidade de algo que nem era meu objetivo. Aí o que eu tenho que fazer? Parar e repensar. Então esse caderno, refletir sobre isso, me ajuda muito a também repensar a minha jornada profissional. Por isso convido vocês a se comprometerem. Quis contar para vocês como foi pensado isso, para vocês se comprometerem em realizar esses exercícios. E aqui eu falo para vocês que o que precisa para fazer essas atividades diárias? Comprometimento. Então prove para si mesmo que você se compromete com algo e vai até o fim. E gente, assim, os exercícios são curtíssimos. Eu já fiz propositalmente exercícios curtos, de 2, 3 coisinhas para vocês estarem fazendo por dia. Então, se você
por algum motivo não consegue se comprometer em dedicar 5 a 10 minutos para si mesmo durante um dia de 24 horas, pare para refletir no que você está priorizando. Lu, estou priorizando 100% minha família, 100% meu trabalho. É legal? É. Mas pense que se você não estiver bem, será que você vai lidar bem com a sua família? Se você não estiver bem, será que você vai desempenhar um papel essencial ali no seu trabalho? Então você pensar sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos é muito importante, porque você bem, tudo fica bem. É claro que tem as demandas do dia a dia, coisas acontecem que não são esperadas, mas quando você está bem, quando você tem foco, sabe direitinho onde é que você quer chegar e você se compromete a atingir esse objetivo, tudo fica um pouco mais simples. Então, vamos nos comprometer a isso. Aqui você vai aprender a se conhecer melhor, a entender como você pode mudar os seus hábitos e não ser mais refém só dos seus sentimentos. E esse caderno, gente, eu já tive resultados positivos em pessoas com objetivos diferentes. Então, eu já tive resultados positivos em pessoas que queriam planejar a carreira para escolher uma graduação. E já tive resultados positivos em pessoas que tinham problemas na carreira porque, assim, não aceitavam a imagem que elas tinham, autoestima lá embaixo e não conseguiam fazer dieta, por exemplo. E eu não trabalho com a terapia exclusiva para a parte alimentar, mas gerou resultados positivos nessa pessoa, porque ela começou a ver que ela comia as emoções dela. Então ela tinha uma situação, um bolo de chocolate na frente dela. O pensamento dela era, tô trabalhando o dia todo mesmo, eu tenho que comer. Ela tinha uma emoção de, eu mereço, eu não vou emagrecer mesmo. Um bolo de chocolate, só uma fatia, não vai mudar nada. O que ela fazia? Comia. Só que depois do ato, gerava também um sentimento não tão positivo. Poxa, mais um dia que eu não comi, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Então perceba que é um ciclo, é um processo cíclico e é um processo contínuo também. Então eu já tive resultados positivos em diversos objetivos profissionais ou pessoais fazendo essas atividades de planejo em 31. Lembrando que já tive casos de pessoas também em mentoria que tinham uma dificuldade muito grande no empreendedorismo, eram empreendedores, mas que não conseguiam aparecer, fazer um story, sabe, divulgar o trabalho, e quando a gente foi ver, era autoestima por conta da autoimagem. Então essa pessoa ela se achava que estava acima do peso, ou que a sobrancelha não era bonita, ou que a boca não era bonita, e isso atrapalhava ela de avançar. Então eu sou uma pessoa que vou falar assim, olha, se o seu cabelo você não gosta, a gente faz alguma coisa para mudar esse cabelo, mas faz. Sabe? Ou você aceita, porque não tem problema nenhum, a gente se aceitar do jeito que a gente é, isso é ótimo, ou você fazer alguma coisa para mudar. E pronto. Então, assim que a gente tem que lidar com as nossas barreiras, tá? Então, para você desenvolver esse bom hábito, uma das coisas que eu coloco aqui nesse termo de compromisso é para você parar de ficar falando o quanto isso é difícil. Mas é difícil, Lara, é muito difícil, emagrecer é difícil, escolher uma carreira é difícil, fazer uma graduação é difícil, entrar no mestrado é difícil, fazer doutorado é difícil, escrever artigo é difícil, ter um relacionamento saudável é difícil, tudo é difícil. Eu sei que é, mas se você repete isso, lembra lá da situação? Olha o pensamento, difícil, difícil, difícil. O que você está gerando de emoção? Ansiedade, insônia, dificuldade de tomar decisão, mau humor. É isso que você gera quando você repete esse pensamento. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Gente, tá difícil para todo mundo. Só que se você reproduz isso, aí isso te gera essas emoções que não são emoções positivas. Quais são os seus comportamentos? Procrastinar, deixar para lá. Ou ir até mais além, como a gente tem visto aí, um aumento dos casos de pessoas que têm medidas comportamentais mesmo, de sentir dor na pele, para poder tentar suprir aquelas emoções que ele não está conseguindo nem identificar quais são. E aí, quando o caso é um pouco mais avançado, com toda certeza é indicado uma terapia para estar acompanhando, né? Uma psicoterapia, que é diferente da terapia e a psicoterapia ela é realizada por um psicólogo ou um psiquiatra, que é um profissional para trabalhar a psicoterapia. Terapia não, gente. Terapia a gente tem várias. Até terapia capilar é terapia. Então, tem várias formas de fazer terapia, mas eu indicaria uma psicoterapia nesse sentido. Então, além de tudo isso, você vai aprender também a se organizar melhor, porque se você me acompanha lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é o @luaracarvalho.psi, você vai ver que eu falo muito sobre a vida organizada. Se você não tem uma vida organizada, gente, vocês não têm noção. Lembrem de novo do processo cíclico.
Pensamento, a situação é desorganização. O pensamento é, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer hoje? Tem que ligar pra alguém? Quem era mesmo que eu tinha que ligar? Tinha que falar com outra pessoa. Qual é a emoção que você tá sentindo? Ansiedade, desespero, dúvida. Te gera um monte de emoções. Quais são os seus comportamentos? Ou você paralisa, ou você vai ter comportamentos, até mesmo comportamentos agressivos, enfim, diversos outros comportamentos são consequentes desses tipos de emoções que são geradas a partir do seu pensamento. Então, quando você se organiza, você consegue entender e ter mais clareza no que você precisa melhorar e como você vai fazer isso, tá? E quanto mais você sabe o porquê do que você faz, mais ainda você entende o quanto aquilo é importante para você. E quando você entende que aquilo é realmente importante para você, você faz de tudo ali para conquistar aquele objetivo, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês preencherem, vai colocar o nome de vocês aqui, porque para ter sucesso e atingir o objetivo, você precisa de comprometimento. E você vai precisar se doar para que as coisas aconteçam agora. Você vai precisar, assim, de verdade se dedicar, talvez como nunca na vida, para que você alcance esse objetivo. Então você vai colocar aqui, ó. Eu, Luara Carvalho, declaro para todos os fins de sucesso e felicidade que eu me comprometo a mudar os meus velhos hábitos e fazer as atividades do #Planeje31 para me transformar em quem eu sempre desejei ser. Então você coloca aqui data, tá? Assina, faz essa medida comportamental aqui consigo mesmo, que eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo.